Você acha possível viajar na velocidade da luz? Não? Você sabe de onde veio a nossa Lua? Também não. Então hoje você vai descobrir. Educação científica e física, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai responder essas duas perguntas aí. É possível viajar na velocidade da luz? Calma, a gente não vai discutir relatividade exatamente hoje. A gente vai discutir viagem ao céu do Monteiro Lobato. E tem uma maneira de você fazer viagens na velocidade da luz ainda com velocidades maiores do que a velocidade da luz. Eu vou falar disso hoje com você. Tem mais. No vídeo de hoje, que a gente vai tratar do capítulo de número 6, Viagem ao Céu. É o nome do capítulo, é o nome do livro. O capítulo que nós vamos tratar hoje, nós vamos olhar também, ver um pouquinho sobre a origem da Lua. Neste capítulo, olha só, o Pedrinho, Narizinho, Dona Benta, Burro Falante, Tia Anastácia, todos estão discutindo a partir das observações que Pedrinho fez com os telescópios. Aliás, se você não viu o vídeo dos telescópios, também do Viagem ao Céu, eu vou deixar o link aqui, tem uma playlist no canal sobre isso, dá uma olhadinha lá. Mas se não viu, não tem problema, dá para assistir esse vídeo do mesmo jeito, né? Então, olha, eles estavam lá discutindo qual seria o primeiro lugar do céu, qual seria a primeira viagem ao céu que eles iam fazer, né? E como a grande sacada que o Monteiro Lobato tem para estabelecer qualquer viagem, fazer qualquer coisa na obra dele, ele tem uma maneira muito, digamos, inteligente de estabelecer coisas fora do padrão real, que é o pode pirlim pim pim. Com o pode pirlim pim pim você faz a viagem que você quiser. Então neste capítulo eles começam discutindo para qual lugar eles irão, né? Eles vão fazer uma votação e o lugar que vence é a Lua, né? Eles querem ir primeiramente para a Lua. Então eles pegam um pó de pilim-pim-pim, usam um pó de pilim-pim-pim, a imaginação se abre, daí entra a imaginação e na velocidade da luz eles vão se deslocar, ou seja, quase que instantaneamente, por uma distância tão pequena em relação à velocidade da luz como é a distância entre a Terra e a Lua, eles aparecerão na Lua, né? Eles terão lá um momento de dúvida se eles estão na Lua mesmo, se aquela é a Lua, eles começam a discutir. E aí tem um trecho que eu quero trazer para vocês, onde o Monteiro Lobato coloca no Pedrinho uma fala extremamente interessante. Tá entrando na tela para você aí o texto e eu vou ler, dá uma olhada aí. O texto vai dizer o seguinte, é lá na página 17, né? Depois que eles já chegaram na Lua, o texto vai falar assim. Tá aí na tela para você, né? E qual é a sua opinião, burro, sobre a formação da Lua? Eles estão discutindo isso, a formação da Lua, né? Há várias hipóteses. Sim, uns sábios acham que a Lua foi um pedaço da Terra que se desprendeu no tempo em que a Terra ainda estava incandescente. Outros acham que o planeta Saturno foi vítima de uma tremenda explosão causada pelo choque de um astro errante. Fragmentos de Saturno ficaram soltos no céu, atraídos por este ou aquele astro. Um dos fragmentos foi atraído pela Terra e ficou a girar em seu redor. Bom, dá uma olhada. Esta ideia, olha só, esta ideia é uma das teorias que estão sendo mais discutidas. O livro é de muito tempo atrás, década de 40, nós já falamos disso. Mas essa teoria é uma teoria que tem múltiplas, é a teoria das múltiplas possibilidades. Ela vai falar o seguinte, que a Terra realmente houve um choque e a Lua acabou surgindo desse choque. Antes de eu explicar, dá uma olhada neste vídeo da NASA aí, ó.
Então, tá vendo aí? Essa teoria é a teoria do TEA, né? Então, no surgimento do sistema solar, se acreditava que existiam mais de 20 planetas, esses planetas foram se chocando e um planeta muito parecido com a Terra, chamado Theia, se chocou com a Terra e deste choque um pedaço acabou ficando em órbita, né? E aí você viu aí na filmagem, né? Vários pedaços, fragmentos ficaram no entorno da Terra, vários pequenos meteoritos foram batendo na Lua para ela adquirir talvez a forma que ela tenha hoje. Essa é uma das teorias, uma teoria muito discutida, que fala do surgimento da Lua. Tem outras teorias, como essa que o Monteiro Lobato coloca também, do planeta Saturno, né? Há alguns que acham que o planeta Saturno, o planeta Júpiter, é um grande protetor da Terra, e nesses momentos aí do surgimento do universo, a Lua devia ser um corpo muito grande que entrou e foi capturado pela órbita terrestre, né? Se tem muitas controvérsias em relação a isso, né? Em relação a elementos que deveriam ser comuns se a Terra realmente fosse um pedaço, se a Lua, melhor dizendo, fosse um pedaço da Terra, se lá tinha uns elementos comuns aos elementos que nós temos aqui, enfim, tem primícias, e essas primícias são importantes para que esta teoria fosse aceita por uma quantidade maior de cientistas. Mas é uma das teorias que existe. Monteiro Lobato sabe o que era, um cara que transitava na cultura como ninguém, trouxe essa informação dentro do livro Viagem ao Céu. Agora dá uma olhada neste outro trecho que está entrando aí para você. Ainda da página 17, né, ele vai dizer o seguinte, né? Ó, o volume da Lua é 49 vezes menor que a da Terra. A superfície é 13 vezes menor. A superfície da Lua é de 38 milhões de quilômetros quadrados, mais do que a superfície da Rússia, dos Estados Unidos e do Brasil somadas, né? Bom, é isso que ele estava falando, era o burro. O Pedrinho ficou admirado e ele vai dizer: não havia lido astronomia nenhuma e estava mais afiado do que ele, e era um Flammeronzinho. Tá aí a referência de novo a Camilo Flammarion, que era a referência provável do Monteiro Lobato. Mas não querendo ficar atrás, ele disse: pois eu também sei uma coisa, a Lua, que quero ver se é certa, né? O peso de tudo aqui é mais de 6 vezes menor do que lá na Terra. 1 quilo lá na Terra pesa 154 gramas aqui. Eu, por exemplo, que lá em casa peso 46 quilos, aqui devo pesar uns 7 quilos. É pena não termos uma balança para verificar isso. Então olha só, pessoal, eles aí vão discutir, olha aí, eles vão discutir um pouquinho essa questão do peso da massa, que é uma questão que a gente discute nas aulas de física, né? A força gravitacional da Terra é em torno de 9,78, para ser preciso. A força gravitacional da Lua dá em torno de 1,6. Se você fizer uma divisão aí, você vai ter 6 vezes de diferença realmente. Então você pensar no peso, ainda que ele use a palavra peso, ele usa a palavra, obviamente, de senso comum, né? Dentro do contexto acadêmico da física, a palavra peso é uma força, né? Aí seria mais adequado usar a palavra massa, mas não há nenhuma crítica porque ele está escrevendo para um universo infantil e tentando disseminar um pouco esses conceitos científicos, mas a diferença entre peso e massa, que é uma diferença importante dentro do contexto da física, e uma das maneiras de você pensar, conseguir definir isso, seja a partir talvez da ideia de saltar. Dá uma olhada que o Pedrinho vai falar na página 18. Entrou aí para você já na tela? Na página 18 ele vai dizer o seguinte, olha só. Ele, para fazer um teste, né, para poder saber se ele realmente estava na Lua, ele amarrou o burro numa ponta de pedra, marcou um lugar no chão, deu uma carreira e pulou. E foi para exatamente 33 metros de distância e mais de 6 vezes o seu pulo recorde lá no sítio. Isso foi um salto em extensão que ele fez, né? E no pulo, salto vertical, né, ele alcançou mais de 8 metros, um assombro. Então aí ele tinha certeza, olha só pessoal, ele tinha certeza que realmente ele estava na Lua, que é o processo imaginativo que o Monteiro Lobato vai criando na história, né? E ele vai criando elementos, e elementos, se você observar bem, elementos experimentais.
Então ele tinha alguma influência no meu entendimento das linhas de pensamento epistemológico que voltam o seu olhar para uma ciência um pouco mais empírica, né? Então aparece na verdade as duas coisas, a questão empírica e a questão imaginativa, a questão racionalista da hipótese da formação da Lua. São questões extremamente interessantes que você pode levar para diferentes níveis dentro da sala de aula, né? Eles vão continuar essa discussão, eles vão trazer outros elementos, né, na sequência dos capítulos, mas este capítulo introdutório, capítulo de número 6, vai nos trazer elementos importantes sobre a formação da Lua, sobre a diferença da massa, do tamanho, e aí fica implícito que essa diferença de tamanho que faz com que supostamente o peso seja menor, né? O peso realmente é menor, o que não é menor é a massa, né? Traz aí questões empíricas de como você testar uma ideia, de quando você tem uma hipótese, de como você pode fazer isso. Isso é algo muito mais do que filosófico, é algo científico, onde você pode dispensar, talvez filosófico não seja a palavra adequada, menos religioso, digamos assim, né? Não é algo de fé, é algo que você, de forma prática, tenta colocar à prova a tua hipótese. E ele mostra isso e acho que é um capítulo que pode trazer uma discussão também sobre a natureza do conhecimento científico. Como o conhecimento científico se coloca. Então, desde a mais tenra idade, se a gente fizer algumas relações com Piaget, se a gente fizer algumas relações com outros psicólogos, até com o próprio Vygotsky, né, você tem questões muito próprias da criança, de experimentar, de testar, de definir aquilo em grupo, né, de poder discutir aquelas questões, de poder avançar. Num olhar de outros filósofos como Gaston Bachelard, por exemplo, seriam etapas que você está vencendo dentro da ideia de um perfil epistemológico que está ligado aos conceitos. Eu falei uma série de conceitos aqui bastante complicados, a gente vai discutir isso em outros vídeos, mas de maneira muito mais simples. A questão é a seguinte: é um texto que nos possibilita trabalhar com todos os níveis, né? Possibilita trabalhar no ensino infantil, no ensino fundamental, no ensino médio e, por que não, no ensino superior, até discutindo questões filosóficas e epistemológicas. Então é isso, um texto extremamente rico, uma ideia fantástica, o uso da imaginação, um elemento fundamental da ciência, um elemento fundamental do conhecimento humano, a experimentação, a ideia da hipótese. Você tem uma série de questões neste pequeno capítulo aí, capítulo de número 6. Pessoal, é isso. Espero que você tenha gostado e deixe seus comentários aí. Tem alguma outra obra do Monteiro Lobato que você gostaria que nós comentássemos aqui? Deixe escrito nos seus comentários. Coloca aí, coloca perguntas, coloca observações, mas coloca aí se você quer que a gente continue com outros livros do Monteiro Lobato. É isso. Compartilha esse vídeo, não esquece de ativar o sininho, deixar o teu like, no YouTube não vai te avisar de outros vídeos que nós faremos aqui no canal. Compartilha pela causa da ciência, física também é cultura. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.